Vamos lá, pessoal, a segunda parte da nossa aula, continuando a falar sobre os objetivos da musculação. Tá, vocês podem ver que temos vários objetivos, né, gente? Se alguém chegar e perguntar para vocês o que eu posso conseguir com a musculação, né? Então, aí vocês já têm uma boa, uma boa noção aí do que vocês podem estar falando. Agora, falando um pouquinho mais do aspecto da saúde, tá? Falando sobre saúde coronariana. O que seria a saúde coronariana? Tá? Da onde que ela vem? Né? Quais são as causas? Vamos falar para vocês aí primeiro de uma doença arterial coronariana. O que seria doença arterial coronariana? É o tipo de doença cardíaca que causa o fornecimento inadequado de sangue até o músculo cardíaco, né? O músculo do coração. Um estado parcialmente prejudicial. Tá? Então vocês pensem bem, uma artéria normal, tá? Onde é que o fluxo sanguíneo, a circulação sanguínea, ela está normal, e uma artéria estreitada por placa, né? Essa placa aqui é denominada placa aterosclerótica. Essa placa é uma placa de gordura, tá? Que pode estar vindo aí para estar prejudicando esse fluxo sanguíneo. E muitas vezes também é conhecido como angina, por causa que é o estreitamento das artérias que conduzem o sangue ao coração, né? Porque muitas vezes as pessoas podem falar, eu tenho angina, o médico diagnosticou angina. Tá? Quais são as causas dessa má saúde coronariana, né? Dessa doença arterial? Seria, primeiramente, os maus hábitos, tá? Maus hábitos, eu digo, questão da alimentação, né? Só come fast food, só come comida gordurosa, procura não cuidar da alimentação, com poucas verduras, poucos legumes. O tabagismo, tá, vocês podem ver que o tabagismo, ele, né, foi provado, né? Tem pesquisas que provam que ele faz mal para o pulmão, tem pesquisas que falam que não, mas pode ver que o tabagismo ele está aí em várias outras causas também, né? Então, por isso, seria interessante a gente deixar esse vício aí também. Sedentarismo, tá? Pessoas que não praticam atividade física, complicado também, então isso aí, porque queira ou não queira, você tendo uma má alimentação, você tendo um sedentarismo, você sendo sedentário, tendo uma má alimentação, comendo comida gordurosa e tal, você sendo sedentário, você não vai estar gastando essa comida gordurosa, né? Você vai estar gastando esse substrato energético. Então, teoricamente, vai acontecer essa má saúde coronariana de uma forma mais rápida, né? Onde vocês podem ver até que tem pessoas que são diagnosticadas a isso, a esse ateroma, a aterosclerose, numa idade bem baixa, né? Então, essa é uma doença que comete independente da idade, tá? E o alcoolismo também, porque o alcoolismo, ele é bem difícil, né? O álcool, ele praticamente não é absorvido pelo nosso corpo. Vocês podem ver que, às vezes, quando você toma aquela cervejinha, aquele chopp, aquele álcool, no outro dia não, até mesmo no mesmo dia você está indo bastante vezes ao banheiro, né? Porque, na verdade, praticamente tudo é eliminado, né? E até mesmo para você curar um porre de álcool aí, é interessante você, no outro dia, bastante água, né? Para você conseguir eliminar toda essa substância do seu corpo. Quais são os sinais e sintomas que pode vir a ocasionar nessa doença? Vocês poderiam me diferenciar o que é um sinal e o que é um sintoma? O que é um sinal e o que é um sintoma? Então, é o que você sente, sinal é alguma coisa que pode dar igual baixar a pressão, a pele ficando amarelada, igual na doença no sangue. Isso. Ô, André, no comecinho o teu áudio cortou um pouquinho, não peguei o comecinho da tua fala. Eu só vi os teus exemplos. Não, eu falei isso aí mesmo, professor. Você. Eu lembro que a gente teve uma professora, alguém que falou, só que eu não lembro. Tá. É assim, ó. O sinal é o que você consegue ver, tá? O que você tá fazendo a tratativa com o indivíduo
né? E você consegue ver quais são os sinais dele. Sinal, por exemplo, da mesma forma que o André comentou, tá? Você vê, às vezes, ele está suando, esse é um sinal, suor, sudorese, né? Se ele está, como que eu posso dizer? Se ele está tendo alguma expressão de dor, alguma coisa assim, você está vendo que ele está contraindo a face dele, né? Então, tudo que você consegue ver é um sinal. Um sintoma é o que a pessoa ela tem que relatar para você, tá? Por exemplo, uma dor de cabeça, você não consegue ver que a pessoa está com dor de cabeça, só se ela estiver assim, né? Aí você imagina que ela está com dor de cabeça, tá? Se ela está com ânsia de vômito, só se ela estiver assim você consegue ver. Mas geralmente, né, tem todo aquele desconforto gastrointestinal antes, e daí aí ela já comunica também essa questão. Então, o sintoma é o que o paciente ou o cliente ele relata para você, tá? O sinal é o que você vê. Então, vamos lá. Quais são os sinais ou sintomas dessa doença? Dor, falta de ar. Falta de ar eu consigo ver também, né? O cansaço, muitas vezes eu consigo ver também. Dificuldades na respiração, eu consigo ver, é um sinal. Arritmia também. A arritmia já seria um sintoma, tá? Eu só consigo ver se eu consigo encostar na pessoa. Angina, um inchaço nos pés, ou seja, vários sinais e sintomas aí que a gente pode estar vendo nessa doença arterial. Qual que é o tratamento para fazer desses sinais e sintomas dessa doença? Seria para liberar o fluxo sanguíneo em vasos obstruídos. Por exemplo, claro, se aqui na doença na saúde coronariana eu tenho vaso obstruído, o que eu tenho que fazer para melhorar? Liberar esse fluxo. Como que eu faço para estar liberando esse fluxo? Primeira resposta para vocês, exercício físico. Dieta rica em proteínas e vitaminas. Tá? Redução dos índices de gorduras e açúcares. Corte no consumo de álcool e tabaco. Medicamentos em caso de hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, por causa que chega uma hora, um momento, onde como que a obstrução ela está tão forte, o fluxo sanguíneo está tão pouco, que daí é só com tratativas já com medicamentos que eu estou fazendo esse tratamento dessa doença, né? E esse tratamento, claro, tendo acompanhamento médico. Então pode ter esforços intensos para melhorar essa doença. Deve você perguntar, professor, eu posso passar exercício intenso para ele? Pode, mas você sempre tem que estar avaliando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Lembrando que no exercício físico, a pressão arterial, ela aumenta, ela sofre um aumento temporariamente, tá? Por exemplo, uma sessão aguda de treino, numa sessão de treino, a tua pressão ela aumenta, tá? Então, se você for aferir a tua pressão no meio do treinamento, você vai ver que ela tá alterada. Mas depois do treino, tá? Meia hora, uma hora depois, você vai ver de novo, ela já está quase normalizada. Então, você tem que cuidar quanto a isso aí também. Sempre tá aferindo tanto antes, quanto durante e depois. E aí depois, aí você tendo um parâmetro, né? Aí você vai sempre seguir aquele parâmetro da pessoa. Tá? Então, lembrando que sempre antes, durante o treinamento e depois, por causa que não só o fluxo sanguíneo, mas por causa que ele também altera a pressão arterial, tá? Ô, prof, no caso de uma pessoa assim, seria interessante passar uma ação de treinamento intensa ou não? Ou pode dar algum problema? Enquanto você não conhece o sistema dela, fisiológico dela, não. Tá? Aí você vai fazendo naquele princípio da progressão que nós vimos do princípio do treinamento esportivo. Tá? A pessoa ela começou a fazer o treinamento e aí você vai progredindo. Tá? Porque tem teorias, olha só que beleza, tem teorias que falam, por exemplo, o treinamento intenso, fluxo sanguíneo é mais forte, né? Então, vai depender do grau da obstrução também do indivíduo para você estar passando exercício intenso ou não. Tá? Então, você também, o interessante seria, aí já seria um atendimento mais clínico, você vendo o exame, né, o calibre da artéria da pessoa, como é que está, e também como que a pessoa responde, se ela tem sinal ou se ela tem algum sintoma de acordo com o treinamento. É claro, quando ela começou, você começa de leve a moderada. A partir daí você vai progredindo. Semana a semana vai progredindo. Vai chegar uma hora que ela está treinando
intensamente como qualquer outro indivíduo, né? Por causa que a gente está seguindo a progressão e ela também está seguindo o treinamento, não está faltando o treino. Então, o treinamento intenso, ele não é proibido para esse tipo de pessoa, mas também ele não é comum. Tá? Ele não é proibido, mas também não é comum. E além disso, você tem que cuidar quais exercícios que você vai passar para a pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta e que tem aterosclerose, pensa bem, quando você vai fazer um supino declinado, teu sangue, fluxo sanguíneo, vai todo para a cabeça, né? Tem várias pessoas que saem, tipo, né, vai fazer o supino declinado, queira ou não queira. Gente, quando tem algum óbito em academia, é batata. Perguntem onde foi. O mais comum é esteira e supino declinado. Evita supino declinado. Evita o supino declinado. Esteira, às vezes, quando a pessoa está muito intensa, às vezes, mais é mal súbito que teve. Tipo assim, ela poderia vir a óbito em qualquer lugar, só que naquele momento ele estava na academia, né? Mas, assim, de tantas pessoas que fazem exercício físico, qual que é a quantidade de pessoas que veio a óbito numa academia, né? Mas, assim, tem que ter esse cuidado, tá? Vocês têm que ter esse conhecimento. Na aula de treinamento personalizado de musculação, vocês aprenderam que a pessoa que tem pressão arterial elevada, tá? E tem um ateroma, né? Uma aterosclerose, não é indicado você estar fazendo exercícios de cabeça para baixo, por exemplo, um supino declinado, tá? Então, não é muito indicado você estar fazendo esse tipo de exercício, ainda mais quando você está fazendo, né, um exercício que tem uma carga elevada, né, você está levando uma carga elevada, onde que o fluxo sanguíneo pode vir para a cabeça, onde é que pode aumentar a pressão intracraniana, e aí sim, se lá não está com o fluxo bacana, pode vir ter uma isquemia cerebral também, pode vir até ter o óbito, tá bom? Entendi. Prof, o supino declinado, eu não lembrava, mas é o que a cabeça fica para baixo, então? Isso, o supino é aquele que você vem com a barra no peitoral, né? Sim. Aí tem o reto, tem o inclinado e tem o declinado. O declinado, ele é mais indicado para você pegar a parte inferior do peitoral, para você desenhar aquela parte aqui do peitoral, tá? O reto, né, trabalha mais a parte medial e o inclinado trabalha mais a parte superior, né? Claro, todos trabalham peitoral, deltoide, tríceps, da maneira geral, só que tem as inclinações pegam uma porção maior de determinada musculatura. Sim. Então, dando um exemplo meio louco, se eu não fizesse nenhuma anamnese, nada, com uma pessoa que tem um ateroma, eu poderia matar ela dando uma atividade intensa, então. Sim. Beleza. Sim, e lembrando que ateroma não é só gordinho que tem, não, tá? Às vezes a pessoa magra, ela tem placas gordurosas nas artérias, sim. E também, então por isso é bom a gente estar, né? Não pode taxar só o gordinho, só o obeso que vai ter isso aí, não. Muitas vezes, quantas vezes você já viu também uma pessoa que fala, ele tem aterosclerose e a pessoa ela é magra, né? Você nunca ia imaginar que ela teria. Então por isso a anamnese, gente, é essencial, tá? É essencial vocês fazerem. Não, muitas vezes você está com a fichinha e tal, mas pelo menos você está perguntando, né? Porque, por exemplo, da maneira que trabalhamos aqui na academia, qual que é? O aluno entra na academia, né? Aí ele ganha uma avaliação corporal que ele tem um mês para estar fazendo essa avaliação corporal. Na avaliação corporal tem uma anamnese toda estruturada, né? Só que muitas vezes a fila está grande para fazer a avaliação corporal, ele não faz antes de começar a atividade física, e eu não posso barrar ele porque ele já pagou. Né? Então ele vai começar a fazer atividade física, então assim, o professor tem que conversar com o aluno, tem que conversar, tá? Mas nós temos uma ficha estruturada onde é feita na avaliação corporal, só que se ele começa a fazer atividade física antes da avaliação corporal, e tem aqueles que acabam nem fazendo a avaliação corporal, né? Então por isso é sempre bom conversar e você está conhecendo o seu aluno da cabeça aos pés. Beleza, obrigada. Nada, eu que agradeço a participação. Queria saber se podia matar ou não. Mas pode, você tem essa ferramenta aí. Vamos lá, sistema imunológico. Tá? O que seria o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele garante proteção do corpo contra infecções. Ponto. É isso que vocês precisam saber na nossa disciplina do sistema imunológico. Ele atua para proteger o seu corpo. Tá? Vamos lá.
O exercício físico, ele ajuda na elevação da produção de linfócitos. Linfócitos, ele faz parte do sistema imunológico. Consequentemente, vai diminuir o número de infecções. Mas vocês falam, professor, o que é um linfócito? Eu ia falar para vocês, linfócitos são diversos tipos de células de defesa do organismo e pertencem ao grupo de células chamadas leucócitos, tá? Ou glóbulos brancos, o sangue. Essas células, elas são produzidas lá na medula óssea e defendem o organismo contra doenças, infecções e até mesmo alergias. Tá? Então, a partir daí que eu vejo para vocês, peço para vocês terem uma atenção, aquelas pessoas que são sedentárias, vocês concordam comigo que elas conseguem pegar uma gripe mais fácil do que uma pessoa ativa? Vocês já perceberam isso? Já pararam para analisar isso aí? Tá? Só que tem a questão de que não é só isso. Porque quando tem a fase do treinamento, quando o treinamento está muito intenso e a pessoa vai lá, surra o corpo, o que acontece? O overtraining. O overtraining, tá? Como a gente já falou, também o sistema imunológico ele vai diminuindo. Então você está propenso a infecções e doenças também. Tá? Mas então, o exercício físico ele favorece o sistema imunológico. Agora eu vou defender também aqui a nossa área, tá? O exercício físico ajuda também na prevenção do Covid, tá? É difícil as pessoas pegarem Covid, aquelas que são bem exercitadas, não aquela que fez 1 mês ou 2, mas aquelas pessoas que já estão praticamente 1 ano fazendo atividade física, você pode ver que é difícil ter. Se pegou, os sinais e sintomas, eles são mais amenos, tá? Eles são mais tranquilos. Só que se ela tem algum outro problema, algum problema pulmonar, alguma outra doença pré-existente, claro que ele vai vir à tona, vai vir com força. Tá? Então, assim, você fazendo exercício físico favorece o sistema imunológico, você vai estar auxiliando na redução do estresse, vai ter uma inter-relação entre o sistema nervoso, sistema endócrino, sistema imunológico, e também os organismos vão estar menos suscetíveis a doenças. Tá? Então, essa que seria a teoria de Izay, de 2019, tá? Então, ele já estava falando aí que quem faz exercício físico ajuda no sistema imunológico também. Então, na intensidade, tá? Quando a intensidade, quando ela está acima do limite crítico, opa, vai acontecer o efeito inverso. Você não tem descanso, não tem alimentação, você vai lá, está surrando teu corpo, fazendo exercício de alta intensidade, imunidade vai baixar e vai ter maior incidência de doenças por enfraquecimento imune. Tá? Então, o exercício físico, ele ajuda no aumento da produção de linfócitos e diminui o número de infecções. Só que o excesso vai estar fazendo o efeito contrário. Tá? O exercício físico, ele acelera o metabolismo. Olha só, gente, quanta coisa boa do exercício físico. Ah, louco, quem não fez já deveria estar fazendo ontem. Quem não está fazendo, deveria estar fazendo ontem. Principalmente nós profissionais de educação física, hein? Então, a quantidade de energia gasta em repouso, em um ambiente de temperatura neutra, e o estado de pós-absorção. Essa aí é a taxa metabólica basal. O que seria isso? O número de quilocalorias que você queimaria em um dia, se tivesse parado ou permanecesse na cama o dia todo. Essa é a taxa metabólica basal. Tá? Então, como é que o teu corpo ele trabalha durante o dia? 70% da energia gasta é na taxa metabólica basal. O que você consome parado? 10% é na termogênese. 20% nas atividades físicas, tá? Então, veja lá, quem falou antes que a amiga parou de fazer atividade física porque estava aparecendo a celulite? Ela fez errado, 20% é culpa da atividade física, fala para ela voltar, tá? Já vou ensinar para vocês um cálculo bem bacana que a gente pode estar fazendo para calcular a taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal vai depender do sexo, vai depender da altura do indivíduo, do peso e da idade. E também vai depender do biotipo, tá? Se ele é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. Ou ectomeso ou mesoendo, tá? Lembra que pode ter a união de dois biotipos aí que nós conversamos. O homem. Ele vai, a taxa metabólica basal dele é 10 vezes o peso corporal mais 6,25 vezes a altura menos 5 vezes a idade, mais 5. Tá? Então, lembrando que, sempre quando é entre parênteses, a gente tem que fazer primeiro esse cálculo. Depois desse cálculo,
Depois, esse cálculo, tudo entre parênteses primeiro, daí depois você vai estar somando e subtraindo os cálculos, tá? Taxa metabólica basal para mulheres. Seria 10 vezes o peso, mais 6,25 vezes a altura, menos 5 vezes a idade. Menos 161. Tá? Então, vocês podem ver que para a mulher é diferente aqui do que para o homem o cálculo. Tá? Então, eu pergunto para vocês, né, pensando no cálculo. Peraí, vamos pensar no cálculo antes da gente fazer esse cálculo. Tá? Vamos pensar lá. O idoso, quanto maior a faixa etária, a minha taxa metabólica basal é maior ou menor? Vamos lá, gente, vamos ligar o microfone que eu não estou vendo vocês aí, tá? Gostei de todos aí. A idade. Quando o idoso, quanto mais idoso, maior a faixa etária, taxa metabólica basal, quantidade de quilocalorias que eu consumo parado, é maior ou menor? Menor. O clima, todos concordam que é menor? O clima, o frio, a taxa metabólica basal é maior ou menor? Maior. Maior. Genética, dieta, gravidez, a taxa metabólica basal da pessoa vai ser maior ou menor? Lembrando que genética, às vezes, né, a dieta, a gravidez, pensa que uma gestante, né? Gestante tem um feto, tem outra pessoa dentro do ventre, né? A dieta, muitas vezes eu tenho elementos termogênicos, né, para acelerar o metabolismo. Vamos lá. A taxa metabólica basal, nesses casos de genética, dieta e gravidez, ela pode ser maior ou menor? A genética, claro, a genética ela pode ser tanto maior quanto menor. Agora, na dieta ou gravidez? Maior, professor. Maior. E quando a pessoa chegou lá na menopausa, quando a mulher chegou na menopausa, taxa metabólica basal, ela fica maior ou menor? Maior. Menor. E a suplementação, ela vai estar aumentando a taxa metabólica basal ou diminuindo? Vai estar aumentando. Diminui. Aí, ó, eu causei uma certa confusão em vocês, né, gente? Aqui os sinais eu coloquei tudo ao contrário, tá? Só para confundir a cabeça de vocês. Então, quanto mais idoso, menor a taxa metabólica basal. Ou seja, sendo menor a taxa metabólica basal, por isso que eu tenho aquele acúmulo de gordura, tá? A pessoa idosa ela vai tendo vai aumentando a célula adiposa, né? A grande maioria delas. A taxa metabólica basal no frio, ela é maior, por quê? Por causa que o meu corpo ele trabalha mais para manter a temperatura interna. A temperatura interna seria ali em torno na temperatura ideal seria em torno dos 37 graus. Né? Então aumenta a taxa metabólica basal. Agora, a gravidez, a dieta, teoricamente é para aumentar a taxa metabólica basal. Porque eu faço dieta, né? Para emagrecer, eu faço dieta para acelerar o metabolismo, tá? E também faço dieta para eu ganhar peso, tá? Então, ambas as dietas, tanto para perda quanto para ganho de peso, aumenta a taxa metabólica basal. A gravidez, onde é que eu tenho uma pessoa dentro de mim, no ventre, tá? Eu estou praticamente sustentando outra lá com nutrientes, com vitaminas, aumenta a taxa metabólica basal, tá? Agora, a menopausa, ela diminui a taxa metabólica basal. Da mesma forma que com os idosos, eu posso ter o acúmulo de gordura aí também, tá? Mas isso aí não é justificativa para ficar gordinho, beleza? Suplementos, aumenta a taxa metabólica basal. Se eu quero ganhar a massa muscular, né? Vou tomar tanto carboidrato quanto proteína, para aumentar a massa muscular, ou seja, a taxa metabólica basal ela vai estar aumentada com maior massa muscular. Agora, se eu tomar um suplemento com efeito termogênico, da mesma forma eu estou acelerando o meu metabolismo. Então, teoricamente, a taxa metabólica basal vai estar aumentando também. Agora, eu vou chamar vocês para fazerem um exercício, tá? Eu quero que alguém alguém que não participou da aula ainda, ligue o áudio, tá? Para conversar. Vai ser bem facinho, tá, gente? Vai ser bem facinho para a gente estar fazendo esse cálculo.
Vamos lá por livre espontânea Professor, pressão. cortou quando você estava falando. Ah, tá. Vamos fazer o cálculo agora, tá, da taxa metabólica basal. E eu gostaria que alguém que não participou da aula, para estar ligando o áudio aí para a gente estar fazendo esse cálculo. Pode ser eu, então, professor. Vamos lá, com quem? Foi o Jefferson que falou? O Jefferson. Isso. Vamos lá, então. Vamos primeiro fazer o cálculo da tua taxa metabólica basal. Em paralelo, os demais podem ir fazendo já também, tá? Porque depois eu vou pedir qual foi o resultado de todos e vocês vão estar escrevendo aí no chat. Vamos lá. A tua taxa metabólica basal, Jefferson, primeiramente você vai multiplicar 10 vezes o teu peso. Grava esse... Entendeu daí? 10 vezes o seu peso. Aí você vai fazer 6 vezes a sua altura. Multiplica a sua altura em centímetros, tá? Tem que ser em centímetros. E agora você vai fazer 5 vezes a sua idade. Beleza. Só deixa eu calcular aqui, professor, só um pouquinho. Aí, primeiro você pega só os números que ficam entre parênteses, tá? Você só deixa escrito lá 10 vezes o seu peso, qual que foi o resultado? 6,25 vezes a sua altura, qual que foi o resultado? E 5 vezes a sua idade, qual que foi o resultado? Beleza. Só um minutinho. Os demais estão fazendo aí também, né? O primeiro valor, professor, deu 730. Tá, então você vai pegar o seu primeiro valor, que é 730, Ok. o segundo valor, que foi 6,25 vezes a sua altura, em centímetros. Ô, prof, Oi, você pode repetir novamente o cálculo, fazendo favor? Que eu não peguei a última parte. tá, o cálculo está aqui, ó. O cálculo da taxa metabólica basal, ele está aqui, ó. Para homens, tá? Ele é 10 vezes o peso, Aham. 6,25 vezes a altura, menos 5 vezes a idade, mais 5. Para mulheres, é a mesma fórmula, só que é menos 161 no final, ao invés do 5. Menos 161 no final. Tá? Então daí agora, vamos lá, Jefferson. Foi 10 vezes o seu peso, tá ok. Aí você soma agora, você coloca o valor e você coloca o mais e você faz 6,25 vezes a sua altura. Ok, deu 1.075. Beleza, então deu o primeiro valor mais 1.075. E agora Isso. vai fazer menos o valor que foi 5 vezes a sua idade. 125. Coloca o 125 aí. Tá. Aí agora, para homem, vai ter no final o mais 5. E para mulher vai ter no final menos 161. Tá, então agora você faz todo o seu cálculo, tá, Jefferson? Beleza. 10 vezes o peso, mais 6,25 vezes a altura, menos 5 vezes a idade, depois você soma por 5. Quanto que deu? Um pouquinho, senhor. Tá. $1.935. É essa quantidade de quilocalorias que você consome parado, quieto, sem fazer nada, sem correr, sem andar, sem nada. Em repouso, no caso, né? No repouso, sem nada. Beleza. Vamos lá, pessoal que calculou, pode colocar aí no chat para nós dar uma olhada aí quanto que deu a taxa metabólica basal de cada um de vocês. R$ 1.720 do Jean. Pode colocar a conta de novo ali para a gente terminar de ver? Tá. Enquanto, quem já fez, vai colocando lá no chat, tá? Prof, Oi. quando eu tiver os resultados, aí que nem, por exemplo, eu vou fazer
o valor do primeiro, mas tipo, eu vou ir na sequência para dar o resultado. Primeiro você tem que fazer os cálculos entre parênteses, tá? Sim, beleza. Aí, esses que estão fora do parênteses, esses sinais continuam. Depois é só você jogar na fórmula daí. Mas primeiro é o que está entre parênteses. Aí depois você vai somar esse resultado com esse. E vai diminuir por esse. E mulheres vão diminuir por 161. Homens vão somar 5. Certinho? Conseguiram fazer aí a taxa metabólica basal? Vou deixar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Tá? Além disso, colocando aqui no chat também, taxa metabólica basal do homem e a taxa metabólica basal da mulher. Vai no chat. Vamos lá, gente. Só o Jefferson, o Jean e o André conseguiram responder? Vamos lá, quero ver mais taxa metabólica basal aí no chat, hein? $1.900 do Vitor. Tá joia? Então, vamos continuar, tá? O Thiago, 1.859, show. Mulherada, não deu nenhuma taxa metabólica basal aí? Eu vou estar continuando então, tá? Agora a gente vai ver com exercício físico. Opa, Isadora, céu da Karine. Tá? Da Karine ficou muito baixo, tá, Karine? Teu cálculo tá errado, depois você vê isso aí. Ô, professor, Oi? o meu ali eu coloquei ponto, mas eu não sabia se tinha que colocar. Não, a altura é em centímetros, tá? A altura é em centímetros. Eu tenho não é em metros. 1,71, eu fiz 171. 171. Fiz Aí errado? Não, tá certo. Aí você vai pegar essa fórmula aqui, ó. 10, por exemplo, 6,25 vezes 171. É essa fórmula que você vai usar. Sim, Lembrando... é que eu fiz o 6,25 e daí deu o ponto. Ah, não, tranquilo. Só que o 273 ficou muito baixo a quilocalorias, tá? 273. Mas Porque, na verdade... esse não é meu. Que na verdade foi o que eu tinha comentado da Karine, só que deu 273, tá? Esse aí foi o número errado. Sim, provavelmente todo mundo vai dar assim. Eu tinha colocado a vírgula, prof. Ah, tá. E daí depois você fez de novo e daí deu certo. Deu quanto depois? Deu 1.239. Não, então tá bom. Aí já se aproximou aí da taxa metabólica basal. Vamos lá, continuamos nosso assunto então. Vamos lá. Qual que é a necessidade calórica diária? Opa, agora a gente vai fazer um cálculo para ver o que a gente precisa quando a gente está fazendo atividade física. Lembrando que o peso de uma pessoa de 90 quilos pode ser o mesmo de uma pessoa de 90 quilos, tá? Aonde que o percentual de gordura, o percentual de massa magra, subestima ou superestima a necessidade calórica. Tá? Então, se eu tenho um corpo aqui mais esculpido, mais massa muscular, eu preciso de uma necessidade calórica mais alta, tá? Se eu tenho, então assim, esse cálculo aqui, a gente só para se aproximar, tá? Só para aproximar da realidade. Agora, se você tem um percentual de gordura bem baixo, você vai precisar de uma necessidade calórica maior do que esses cálculos aqui. Agora, vamos lá. Agora eu gostaria que vocês, tá? O Jefferson continua ali comigo, tá? Uma pessoa sedentária, ou pouco ou nenhum exercício, qual que é a quantidade de quilocalorias por dia que ela tem que consumir, tá? Seria a taxa metabólica basal, que vocês tiveram esse valor, vezes 1,2.
Se a pessoa ela é levemente ativa, vamos considerar que faz exercício leve, pratica exercício físico de 1 a 3 vezes na semana. Calorias por dia seria a taxa metabólica basal vezes 1,375. Quando a pessoa ela é moderadamente ativa, ou seja, faz aí de 3 a 5 vezes na semana, exercícios moderados, seria a taxa metabólica basal, que é o valor que vocês conseguiram na fórmula anterior, vezes 1,55. Quando a pessoa ela é muito ativa, quando faz exercícios intensos de 6 a 7 dias na semana, seria a taxa metabólica basal vezes, multiplicando, 1,725. Quando a pessoa ela é superativa, ou seja, quando ela faz exercício muito pesado, além de fazer exercício físico, faz um trabalho físico pesado, braçal pesado, a taxa metabólica basal vezes 1,9. Tá? Então, Jefferson, onde é que você se taxa aqui? Sedentário, levemente ativo, moderadamente ativo, muito ativo ou superativo? Moderadamente ativo. Então, você vai pegar o teu valor da taxa metabólica basal do cálculo anterior, vezes 1,55. Tá? Os demais também já podem estar fazendo o cálculo, tá? De acordo com o estilo de vida que leva. Tá? Daí vocês já podem ir colocando aí no chat também qual foi o valor final que deu. Jefferson, qual foi o seu resultado? 2.999. 2.999, tá? Então, essa seria a quantidade de quilocalorias que você tem que consumir para você manter o seu peso. Se você quer ganhar peso, ganhar massa muscular, você tem que consumir mais do que esse valor. Se você quer perder peso, você tem que consumir menos do que esse valor. Tá? Então, seria mais ou menos o cálculo. Tá? Então, deu lá o cálculo de acordo com a atividade que vocês fazem. Se você quiser ganhar peso, tem que consumir mais do que isso aí. Se você quiser perder peso, consumir menos. Tá? Então, vamos lá. Uma dieta de praticamente 4.000 quilocalorias para um indivíduo não é tão fácil, né, você está conseguindo fazer, cumprindo ela, para você ganhar massa muscular. Por mais que você tenha um treinamento intenso, se você não consome pelo menos isso aí por dia, você vai perder massa muscular, tá? Então, por isso é bom você fazer esse cálculo aí para você avaliando quanto que você vai estar consumindo de quilocalorias no dia. Certinho, pessoal? Professor, mas daí no caso, se a pessoa ela quer emagrecer, ela tem que ingerir menos do que o valor que foi dado, ou não? Ela tem que ingerir essa quantidade para ela manter. Se ela quiser emagrecer, perder peso na balança, ela vai ter que consumir menos. Se ela quiser perder medidas, peso com qualidade, né, perder percentual de gordura, ela vai ter que praticamente manter. Se ela quiser ganhar peso, hipertrofiar, aí ela vai ter que consumir mais. Seria mais ou menos esse cálculo aí, tá? Ah, beleza, entendi. Lembrando que 1 quilo de gordura tem 7.700 quilocalorias. Então, não é do mês que você vai, por exemplo, eu estou fazendo academia, mas eu não consigo chegar no meu objetivo. Claro, 1 quilo de gordura tem 7.700 quilocalorias. Tá? Para você diminuir, para você perder essas quilocalorias, não são fáceis. Então, por exemplo, você pode ver, quando você faz exercício físico, aí, 1 hora de exercício extenuante, você não chega nem perto disso aí. Tá? Chega perto de 1.000 quilocalorias, 600, 700. Então, para você perder a gordura, não é um serviço fácil, é um serviço árduo, onde você precisa de disciplina, né? Então, os objetivos da modalidade aí também é a estética, né? A estética que nós estamos falando aí de perder gordura e ganhar massa muscular. Tá? Já falamos aí de coordenação, equilíbrio, sistema imunológico, metabolismo, saúde coronariana, e nada nos deixa aí fugir da estética, né? Onde é que boa parte da população também vem procurar o culto ao corpo, vem querer aquele abdômen trincadinho, vem querer aquela perna bonita, desenhada, vem querer definição muscular, né? Tonificação muscular também. Certo? A segunda parte... Opa, vamos lá, pode falar. Eu ia falar assim, volta no penúltimo slide, só para eu pegar o valor de multiplicação. Tá. Aqui são os valores da... Lembra que a taxa metabólica basal, tiramos por esse cálculo, né? Daí depois a taxa metabólica basal ela é multiplicada por esses valores aqui.
Sim, peraí. Quando a pessoa ela é sedentária, levemente ativo, moderadamente ativo, muito ativo ou superativo. Obrigada. E vocês têm que levar em consideração, vocês têm que levar em consideração os dias da semana e a intensidade do treinamento, tá? E a intensidade do treinamento. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula, agradeço a atenção de vocês e vamos voltar aqui em sala de aula para a gente bater um papo.